makes us older, better, faster, stronger. Olá, sejam bem-vindos à No Lojinha LTDA. Aqui você tem tudo que você pode precisar na sua vida. Isso depende de quem for a sua mãe. Faz sentido. Antes da gente começar esse vídeo que vai ser supimpa azul, nós iremos fazer o nosso pedido de lei para você se inscrever nesse canal, dar um estalo na sineta para você receber as notificações deste canal e no final de tudo, deixa o like aí, não custa nada, não estou pedindo nada demais, beleza? No vídeo de hoje, nós iremos continuar nossa saga pelo multiverso da Marvel, especificamente falando sobre a nova série do Disney Plus, Miss Marvel e seu segundo episódio. Segundo episódio. De forma sucinta, direta e relaxada. Não precisa muito robótica. Ter a sua introdução sobre esse maravilhoso episódio. Não precisa falar o episódio todo. É só uma breve introdução de onde terminamos o último episódio, ok? Que no caso seria o primeiro episódio, beleza? Contando no relógio, você tem 2 minutos, rodando. Nesse episódio, a Miss Marvel segue começando a tentar entender seus poderes. Ela está tentando entender seus poderes junto com a ajuda do seu amigo Bruno. Ao mesmo tempo, ela está tentando entender a origem de seus poderes, tentando entender quem é a bisavó dela que deixou esse bracelete para ela, no caso. E aí ela faz contato com a vovó. Mas nesse episódio também, ela conhece um amigo novo e ele é o nome do episódio, porque é o Crush. E o Bruno fica com ciúme dele. E o mais importante de tudo é que a amiga da Kamala, que eu não lembro o nome agora, começa a concorrer a uma coisa que eu não lembro o que é agora, que você vai dizer. Vamos lá. Falando sobre a avó, que no caso é a bisavó dela, só para colocar a linhagem certinha. Esse episódio foi um pouco diferente do primeiro episódio. No primeiro episódio a gente teve aquela parada do lúdico, a gente teve muitos detalhes, muitos easter eggs jogados na nossa cara, muitas referências ao universo da Marvel, né? Não o cinematográfico, porque teoricamente na realidade dela, aquilo ali é a realidade dela, né? Mas vamos tentar pontuar alguns tópicos para a gente ser um pouco mais direto neste vídeo. Primeiro tópico que eu quero falar, que assim, eu acho que a gente precisa falar, é sobre a questão dos conflitos culturais. Essa série ela apresenta pra gente essa questão do contraste da religião da Kamala com as pessoas que vivem comum das religiões católicas, de outras denominações, né? Ela tem as especificidades e uma das características que eu tenho gostado muito dessa série é que uma coisa que acontece, as novelas mostraram isso, as novelas antigas que pegam essa questão do Oriente, do Oriente Médio, e dessa vez eles estão mostrando, estão fazendo questão de apontar a questão da diferenciação da mulher para o homem. Tem uma fala delas dentro da Meca que é absurda, porque elas falam, por que eu preciso ficar atrás de uma parede mal feita ouvindo o presidente? Eu não sei a denominação, então eu prefiro falar presidente, que é como se fosse o líder, né? O líder da Meca exemplificando, eu não posso falar que é o evangelho, ou posso falar? Enfim, ele está explicando sobre a própria religião deles e falando sobre as questões religiosas deles, né? E aí ela reclama, né? Porque ela mal consegue escutar o que o cara tá falando e todos os homens têm uma posição dentro da Meca diferenciada. As primeiras fileiras são formadas por homens e depois dessa parede são as mulheres. Então elas já são separadas, segregadas nesse momento, né? E a Kamala bate muito nessa terra que ela não entende essa discriminação. E aí, o ponto importante, que é onde vem a cutucada mais forte sobre essa questão das mulheres, é sobre quando a Nakia, que é a amiga da Kamala, ela quer se candidatar à vaga no conselho da mesquita. Então, assim, ela é um cargo extremamente voltado para os homens, não voltado para os homens do cargo em si. A estrutura religiosa deles é voltada para o homem ter esses tipos de posições de liderança. Então, é muito segregado o homem ter mais voz ativa do que a mulher
E uma das justificativas que a Kamala usa para convencer a Nakia é jogar na cara dele e falar assim, não, a gente tem que mudar. A gente é a diferença, somos aqui é a terra das oportunidades, mas também é a terra da mudança. Então vamos tentar fazer tudo mudar. Vamos fazer diferença. Nem que seja a gente se posicionando. E aí ela começa a falar, você tem conhecimento, você tem... E eu gosto muito dessa personagem Nakia, porque ela não é jogada avulso. Ela é a personificação da mulher do Oriente Médio, que é a mulher que tem os preceitos que ela segue usando burca, ela é mais recatada. É engraçado até a partir que ela tem um sapato que, quando eles entram na Meca, você tem que tirar os sapatos e colocar no armário, né? E os sapatos dela sempre são roubados, e ela pontuando, falando sobre isso. Tipo, ela apontando os problemas que tem e ninguém ajuda a resolver. Eu achei muito maneiro você dar voz, o que não é ouvido. Porque, assim, a gente lembra, por exemplo, no Clone a gente lembra da Jade. Mas a gente também lembra que a Jade, por mais que ela não tivesse tanta voz, ela fez muita coisa. Ela quebrou muitos paradigmas. E eu acho que essa série ela tem essa proposta também, de mostrar que paradigmas precisam ser quebrados. Eu não sei exatamente como funciona a religião deles, porque eu não sou um vasto conhecedor, e é uma desculpa... Não é uma desculpa, é uma justificativa. E aí eu posso falar qualquer besteira, então eu prefiro me eximir de falar muito detalhado. Mas eu acho muito maneiro essa questão de posicionar a mulher e dizer que ela precisa ter voz na série. E olha que é uma série adolescente, diga-se de passagem. A gente está falando de adolescentes, entre 16 e 18, 17 anos, eu acho. 15, 16, 17, nessa faixa etária. Então, o primeiro plot é muito voltado para essa questão, né? Então, elas fazendo campanha política para ela se eleger, pegar. Aí a maneira que mostra os bondezinhos que tem para você convencer dentro da igreja, ó, você tem aquele bondezinho ali, aquele bondezinho ali, e o principal, aquele bondezinho de lá. E depois o seu pai, que é também difícil pra caraca. Então, é muito maneiro essa parada. Beleza? Seguindo aqui, aí eu vou falar agora sobre essa questão do crush dela. Cara, o nome do maluco é Kahan. Kahan. Kamran. Ele é posto na série meio que para ser também... Ele é do mesmo país, né? Pelo que passa, né? Que eles são do mesmo país ou seguem mesmos preceitos e tal. E ele chega na série totalmente avulso. No momento assim, ele entra no corredor, as garotas já começam a olhar. E, tipo, a gente tinha um assunto meio mal resolvido entre o Bruno e a Kamala. Assim, não é assunto mal resolvido, não. Algo acontecendo. Só que aí é aquele momento que a pessoa, tipo, você, jovem, que já deve ter tido vários crushes e pessoas, tipo, que você nunca conseguiria ter nada demais. Mais ou menos isso que aconteceu. Os olhos dela brilharam quando ela viu o rapaz lá, o cara indiano, com um estilo... Eu achei ele meio comum no início. Depois ele parece ser bem despojado, mas no início eu achei ele bem comum mesmo, bem comum total. E aí eles meio que começam a conversar por uma força de barra dele, que no início fica meio estranho, porque assim, beleza, a garota mais popular da escola chama ele pra ir na festa dela, que é a Zoe. Aí, tipo, já começa assim, pô, beleza. E ele é meio, tipo, normal, tipo, ele não reage. Se ele fosse um cara, tipo, normal, ele ia ficar, caraca, tipo, garota mais bonita da escola. Não foi a mais bonita, a mais popular da escola, que não sei quantos mil seguidores falou comigo. Enfim, começa esse rolê deles começarem a se conhecer, ele é muito receptivo a Kamala. E a todos os amigos da Kamala, diga-se de passagem. Ele meio que convida todo mundo para dar um rolê no carro dele, quando eles vão numa festa lá, que dá uma tretinha lá, porque a festa não podia acontecer, a polícia aparece, aí a Kamala dá no pé, ela pega uma cara lá com o carrão, e aí eles começam a conversar dentro, e o Bruno, tipo, o moleque tá lá dentro, tá vendo tudo, ele tá vendo o crime acontecer, ele não vai fazer nada. Ele tenta se intrometer inúmeras vezes no bate-papo, meio que um românticozinho do cara, tipo, falando, e aí, gata? E ela, ai, tudo bem? E ele, tipo, você quer dar um rolê no meu carro? Te ensina a dirigir. Aí a gata, tipo assim, como assim? Tipo, é mais ou menos isso. Mentira, eu tô dando um pouco uma floreada aqui, mas é basicamente isso. Eles começam a ter uma interação. E aí, sabe o que é maneiro? Porque a Kamala muda totalmente quem ela é. Por que eu vou dizer isso? Antes que o Douglas me interrompa, porque ele quer falar alguma coisa. A Kamala, ela tá muito voltada para os Vingadores. Tipo assim, o primeiro episódio é Vingadores, Vingadores. Nesse segundo episódio, a temática deles dois não é os Vingadores. Eles começam a falar sobre os filmes de Bollywood, dos diretores, melhores diretores de Bollywood. Isso é maneiro. Porque, tipo assim, é pegar o estereótipo do Raj, jogar na cara das pessoas e depois fazer a gente ver eles falando sobre uma parada que a gente imagina. Na nossa cabeça, pelo menos no Big Bang Theory, tipo, o Raj sempre, tipo, falava bem, mas geral zoava Bollywood. E ainda tipo, as pessoas hoje em dia no Ocidente, elas zoam Bollywood como se fosse, tipo assim, é o segundo plano, né?
Tipo, Hollywood é o primeiro, Bollywood é o segundo. Mas é maneiro essa introdução que eles fazem, né? Algo a acrescentar? Agora que eu vi que tu pegou o lance que rola lá na cena do. Eles estão dando um rolezinho, que eles estão. Eles meio que fogem da escola, aí o irmão dela encontra eles na lanchonete, e aí ele fala do sotaque dele. Eles Ele não fala assim: fogem "Ah, eu da sou. escola, não, cara. Eles saem juntos porque ele vai ensinar ela a dirigir. Mas não era pra ela estar com ele. Não é que eles Não, fogem da ela tá escola com de o matar a Bruno. aula. É. Tipo, que tá falando com esse bonitão na lanchonete, né? Aí ele fala assim, eu conheço você, ele fala, eu sou primo de alguém, né, que eles conhecem, é um parente em comum. E aí o irmão dela fala assim, você não tem sotaque? E aí ele fala, igualzinho o Raj, né? Ele fala assim, não, quando eu tô não sei aonde, eu falo. Aí ele fala com a voz, fala desse jeito. Assim, ele fala de um jeito que eu pensei, caraca, mano. Agora. Aí eu falei, caraca, que foi isso aí? Olha só. Parece que, tipo, entrou o dublador do rádio do Big Bang só pra falar. Ou do Apu Sim. dos Simpsons, né? Eu não queria ser preconceituoso nessa hora, eu fiquei rindo assim. Eu falei, caraca, mano. Mas assim, é meio que pra jogar nossa cara também. Vocês acham que todo mundo fala assim quando é desse país? E ele vira pro sotaque, né? Porque a própria Kamala e o irmão dela não falam assim, né? Mas ele Mas fala, pô, tá com sotaque, tu não tá com sotaque indiano. o pai Aí, dele não tô fala, né? O pai deles dois fala que esse sotaquezão puxado, a mãe tem aquele trejeito. Ai. Eu gostei Bem, desse ponto. eu queria dizer que pra todo mundo aí que se identificou com o Bruno, tamo junto. Já foi assim minha vida. Até que alguém veio me resgatar, fogo, cara. Aliás, é fogo. O episódio poderia ser crush, não só o crush, mas crush no geral. Porque o Bruno tem um crush lá na Kamala e sofri junto com o moleque ali. Eu falei, caraca, mano. Eu ainda passo por isso, mas tudo bem, não vou entrar muito nesse detalhe. Continuando, aí a gente, assim, mais um ponto, né, pra gente meio que ver lá pro final do episódio. Tem um salvamento da Kamala na Meca, então, assim, a Kamala começa a usar os poderes dela para salvar, porque surge uma oportunidade, um acaso lá, um garotinho caindo na janela, e ela tá nesse evento para os candidatos a conselho da mesquita. E ela estava um garotinho usando os poderes, só que ela ainda tá meio titubeante, ela fica meio afobada na hora de ajudar e tal. Mas no final das contas ela consegue salvar, mas o garotinho acaba se machucando também, tipo, danos colaterais, mas nada muito sério. E aí, mais um ponto que é maneiro falar é mencionar que a gente começa a ter uma apresentação um pouco maior da Isha, que é a bisavó da Kamala. Que a Kamala começa a ter uns prelúdios de alguém, e umas imagens de uma pessoa parecendo que ela não sabe muito bem quem é. E ela começa a ficar meio perdida, ela começa a tentar entender a história da família dela, e começa a ouvir situações meio estranhas. Aquela parada de você pergunta para uma pessoa, a pessoa fala uma coisa, a pessoa fala outra, e aquele monte de coisas que as pessoas vão falando. E no final das contas, a gente não sabe o que é verídico ou não. Existem inúmeras teorias lá que as mulheres da mesquita falaram para Kamala, e a gente ficou meio assim, ué, calma aí, peraí, isso tá meio estranho. Aí fala de morte, não sei o quê. A mãe dela tem uma revolta muito grande contra a bisavó, tem uma história que ela foi abandonada e tal. Mas assim, eu acho que vale ressaltar existe uma história por trás da Isha, né, que é a bisavó da Kamala, que provavelmente vai ser destrinchada, tem que ser apresentada pra gente entender todo esse rolê aí, porque não é só o bracelete que tem poder, quer dizer, a família da Kamala já tem alguma história relacionada a isso, e tem uma história de um salvamento que ficou meio que perdido. Só que assim, isso ainda tá muito jogado. Tá muito jogado. O fato do bracelete ter aparecido ao acaso assim, no futuro com a Kamala também, não sei se vai ter alguma uma revelação, mas foi muito bom isso. Algo a acrescentar sobre essa temática? Ela já tá ela tem treinamento, tá? Eu esqueci de falar. Tem toda a história do treinamento da Kamala, né? A Kamala começa a fazer treinamento junto com o Bruno para tentar meio que controlar os poderes dela, eles começam a investigar os poderes para saber qual é a ligação, aí começam a questionar o que ela seria, o problema não é o bracelete, o poder é dela, então, tipo assim, quer dizer, parece que o bracelete, na verdade, ele é só uma porta de acesso a tudo que ela já teria poder de fazer, né?
Mas não sei, eu ainda acho que isso é muito jogado, essa questão do bracelete está muito jogada. Se o bracelete da bisavó dela, por que ninguém nunca usou, ninguém nunca pensou em botar, isso é muito estranho, mas enfim. Eu acho que a gente já passou sobre o episódio todo, vale a pena O pessoal mencionar. tem vergonha da bisavó dela, maluco. Ah, cara, isso é muito complexo. Vergonha de vários, tipo assim, telefone sem fio. Cada um fala uma coisa. O nego fala que ela matou, o nego fala que ela roubou, o nego fala que ela traiu. Mas assim, é telefone sem fio, ninguém nunca fala exatamente o que aconteceu. Quando a Kamala pergunta pra tia dela sobre, ela não fala, ela não detalha. A mãe da Kamala também não fala muito. A mãe da Kamala tem muito ressentimento. Mas se a gente não sabe, cara, e desculpa, você é uma super-heroína. Qual é a primeira coisa que você aprende? Você tem que separar a sua vida familiar da sua vida de heroína. Então, assim, se você tiver que abrir mão de alguma coisa sendo uma super-heroína, você vai abrir mão da sua família, porque você define a sua forma de protegê-los. Eu acho que foi isso que aconteceu. Só que eu quero que o negócio me mostre isso daí, com flashbacks, de preferência. E aí, vale a pena falar que começou a investigação do grupo lá de... Como é que é? Como é que é o nome daquele grupo lá? O grupo militar? Controle de danos. Então, o controle de danos está começando a investigar a história da Kamala. A primeira investigada é a Zoe. E eles começam a criar raios para saber onde eles têm que atuar. Então, eles já sabem que tem que, por exemplo, uma das conclusões que eles chegaram lá sobre a Mecha, pelas características físicas, né? Eu acho que a Zoe não sabe quem é. Ela só viu as características. Acho que ela foi perguntar a pessoa depois do Bruno que chegou mais perto da Kamala. Então, ela deve ter visto a feição, a cor e tal, o cabelo. Por isso que ela deve ter sugerido que fosse alguém do Oriente Médio. Algo mais a acrescentar sobre esse vídeo que está sendo bem sucinto hoje? Ué, que eu tô ficando meio bobinho, né, com os roteiros, porque eu não vejo as coisas chegando. Eu queria falar sobre o final do episódio, cara. É spoiler? Fala. Porque logo no começo esse cara, né, esse crush, né, ele chega com... Tem uma cena que ele fala, vamos fazer isso, vou pegar o carro da minha mãe. E o carro da mãe dele é mó carrão. Aí eu na hora, eu não fiquei com a pulga atrás da orelha, eu fiquei um pouco confuso. Caraca, mano, o carro da tua mãe é isso? Esse carrão? Mas que loucura é essa? E ele fica falando, não sei o que lá, aí, de vez em quando ele cita a mãe dele, quando ele tá conversando no episódio, né, sendo legal com a Kamala. Aí quando chega no final desse episódio, né, depois da Kamala salvar o garoto, né, o pessoal do controle de danos chega, né, chega com os drones lá, até lembram um pouco os drones do filme do Homem-Aranha, do Tony Stark, do Homem-Aranha Longe de Casa, né? Aí os dois atacam ela, o pessoal do controle de danos vai atacar ela vai tentar fugir. É maneira a cenazinha, é pequena, é curta. Eu acho que as séries da Marvel ultimamente estão com esse negócio de fazer cenas de ação que eu tô esperando muito curtas, mas tudo bem. Aí ela cai lá na rua, vem um carro, que é o carro da mãe do cara, o cara abre a porta do carro, chama a Kamala pra dentro, aí a Kamala tá, fugindo com o cara, e ele vira e fala, então, Kamala, quer te apresentar a minha mãe? E ela, age como se já soubesse quem é a Kamala Khan. Aí tu fica, man. Agora, bem, nesse final, quando isso acontece, explicou por que o cara tá dirigindo aquele carrão, e meio que ficou assim, então é por isso que ele tava sendo simpático com a Kamala, ele não queria ser amigo, ou namorar, ele queria realmente conhecer a Miss Marvel, ele tá ligado em quem é a Kamala, que ela tem poderes, esse tipo de coisa toda, esse Bruno não, qual é o nome do cara? Kahan. Quem é esse Kahan, então, afinal, o crush? Será que ele tá nos quadrinhos, alguma coisa do tipo? Quem é esse cara? Só vale a pena mencionar que uma das visões da Kamala é da mãe dele, tá? Ela parece uma das visões da Kamala. A Kamala, se eu não me engano, ela tem três ou duas visões no filme. Eu não tinha pego isso. Oh, man. É isso, cara. O episódio, eu achei ele não tão bom quanto o primeiro, mas é bom, gostei. Não vou confabular sobre o Kahan, não, porque eu já vi que tem as paradas aqui, mas não vou falar sobre isso. Então, você que assistir esse vídeo sucinto, direto e curto, dica de passagem, Ellen, é curto, deixe seu like, compartilhem, comentem, cliquem no sininho para receber as notificações deste canal e não de outros. E sejam felizes. Boa noite, Rio. Tchau, Brasil. I'm destined, I don't need no Smith and Wesson. Fuck your sketching, destined. Taking shots with all your